Bem, o futuro do mercado de saúde e beleza passa pela indústria de pesquisa dos novos produtos, das novas tecnologias, das novas formas de tratamento das doenças que desafiam a ciência e também dos grandes investimentos. Convidamos nesse momento o senhor Marcelo Lieberhardt, diretor de Assuntos Econômicos da Interpharma, indústria farmacêutica de pesquisa, que resumirá em 10 minutos as perspectivas deste novo mercado farmacêutico e da ciência para os próximos 5 anos. O Sr. Marcelo Lieberhardt é formado pela Universidade de Londres, atual diretor de Assuntos Econômicos da Interpharma, já exerceu importantes funções executivas na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como consultor de negócios, e no MDIC, Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, como coordenador geral e diretor de trade. Senhoras e senhores, Dr. Marcelo Lieberhardt. Obrigado a todos. Primeiramente, para benefício da plateia, eu não falarei sobre cosméticos, porque não entendo absolutamente nada de cosméticos, porque aparentemente fui salteado aqui na pauta. Então, a minha pauta é indústria farmacêutica como Mussolini. Por outro lado, também não fiz uma apresentação, porque... sabendo que estava primeiramente o Sérgio e o Mussolini me antecedendo, sabia que qualquer quadro que eu fosse apresentar, ele já teria sido apresentado por eles. Então, resolvi fazer algumas notas aqui das apresentações e tentarei improvisar. Então, improvisando, evidentemente o Sérgio é um palestrante internacional e multinacional, então ele consegue citar o Kierkegaard, consegue citar o Deming. Como eu não sou tão internacional, vou citar o Roberto Carlos. Então, o que eu diria, qual é o panorama da indústria farmacêutica desde 2000 a hoje e o futuro? Seria aquela famosa frase do Roberto Carlos: são tantas emoções. Então, se a gente parte dos anos 2000 para hoje, a situação na indústria farmacêutica mudou total e radicalmente. Nos anos 2000 entraram, se vocês lembrarem, os genéricos no mercado. Isso provocou uma grande revolução no mercado e, ao mesmo tempo que o portfólio das multinacionais, em termos de inovação, ele começou a ficar cada vez mais esvaziado. Então, quando em 2005 eu cheguei na Interpharma, vindo do governo, havia uma nítida separação entre empresas de pesquisa e empresas nacionais e de genéricos, principalmente. E vocês veem que, à medida que o tempo ha passado, essa distinção está cada vez menos clara, menos evidente, e vai ser cada vez mais assim. Porque, em função da perda de patentes, a queda das patentes, o negócio tem se transformado mais num negócio de volume, cada vez mais num negócio de volume. E vocês veem fusões e aquisições de empresas de genéricos sendo adquiridas por empresas de pesquisa, e cada vez, lembrando que em 2005 a Interpharma não tinha nenhum associado, aliás, estava a Novartis, que vendia genéricos, havia Sandoz, e hoje você encontra que a Interpharma produz uma significativa parcela, os associados, dos genéricos. Essa mudança de foco no negócio está passando, e a erosão muito rápida do preço com a entrada dos genéricos, em 2, 3 trimestres você já tem todo o preço do medicamento de referência sendo aviltado rapidamente pela entrada do genérico. E hoje passando por uma nova fase que todo mundo está discutindo, que todo mundo está
todas as empresas estão se preparando, que está tentando se descobrir novos produtos, que é a questão dos biológicos. Então, por isso que tem sido um período de tantas emoções. Mas é interessante também lembrar que estava conversando hoje sobre, e, finalmente, quantos medicamentos no mercado mundial hoje estão com proteção de patentes. 95% do mercado está sem proteção de patentes. Ou seja, que um medicamento patentado é um item cada vez mais raro e cada vez mais difícil e custoso de descobrir. No mercado brasileiro, se espera que dos 2,8 bilhões em vendas de medicamentos sob patente hoje, vai cair para 1,7 bilhões em 2016. Então, isso é mais um motivo pelo qual a gente vê que o negócio é cada vez mais um negócio de volume e há uma dificuldade das empresas de pesquisa em conseguir trazer ao mercado novos. A pesquisa está ficando cada vez mais difícil. E os dados que foram dados a respeito do acesso aqui no Brasil e do crescimento em 5 anos, dobrar o mercado, muito se discutiu, muito foi avançado aqui, mas eu acho que, apesar do Sérgio e do Nelson ter falado na tributação, eu vou ter que insistir na tributação. Esses 5 minutos não valem. Por quê? Porque realmente 44%, muitas vezes, do preço do medicamento, só 44% é o preço fábrica. Dependendo das desonerações, a carga tributária poderá ser um pouco menos, mas hoje o grande entrave é o ICMS. E provavelmente estamos hoje às vésperas de alguma grande mudança em relação ao ICMS, e está sendo negociado, os secretários estaduais de Fazenda, inclusive a presidente Dilma acenou com os 20 bilhões de um fundo para investimento nos estados, que estaria atrelado a uma negociação em torno da redução das alíquotas interestaduais para 4% e a criação do o retorno àquela proposta da reforma tributária de 1995, com a criação de um ICMS federal, e alguma forma de um fundo para compensar aos governos estaduais, que sempre foram muito desconfiados da política de desenvolvimento regional por parte do governo central, mas que hoje, com esses 20 bilhões postos à disposição, eventualmente postos à disposição dos estados, poderá realmente criar uma política de desenvolvimento regional separada da guerra tributária do ICMS. E essa questão da redução da carga tributária, provavelmente nessas circunstâncias, ou seja, por que isso poderá vir a acontecer? Isso poderá vir a acontecer porque no Supremo Tribunal Federal está por sair até o final do ano uma súmula vinculante que define rapidamente aqueles incentivos tributários que deverão cair imediatamente. Qualquer novo incentivo tributário, em função dessa súmula vinculante, faria com que imediatamente seria derrubado um novo incentivo fiscal. Então, quem sabe o CONFAS, um estado como São Paulo poderia reduzir para 12%, porque não necessita aprovação do CONFAS, a tributação do ICMS sobre os medicamentos. Isso aí, evidentemente, por um lado, diminuiria a guerra fiscal, porque diminuiria o incentivo da diferença de taxas interestaduais, e ainda beneficiaria o consumidor paulista, que seria o principal beneficiado dessa redução. Com relação ao CONFAS, nessa situação é um pouco mais difícil conseguir do CONFAS reduções de alíquotas específicas para medicamentos. Mas, seguindo e apoiando também a Interpharma, aquela proposição
da Abrafarma com relação a levar ao Senado uma proposta de desoneração total dos medicamentos, em função do que a própria Constituição diz, que trata da essencialidade dos medicamentos, é fundamental. Mesmo porque também foi falado aqui dos problemas do farmácia popular em relação à sustentabilidade. Evidentemente, olhando para a Europa, olhando para os problemas dos sistemas de saúde e olhando para os problemas do financiamento, acho que num Brasil de 190 e tantos milhões de habitantes, não é factível pensar de que gratuidade possa ser estendida a todos. Porém, uma redução de 18% a 20%, ou 21% se você considerar um ICMS por dentro, mais a desoneração do PIS e da COFINS. Isso aí tem um significativo impacto para o acesso da população aos medicamentos, porque aqueles que têm alguma condição de pagar ou têm condições de pagar, poderão pagar do seu próprio bolso sem serem dramaticamente onerados pelos tributos. E aqueles que não têm condições, programas como Farmácia Popular e como Gratuidade poderá atendê-los mais focadamente para aquelas populações que estão realmente necessitadas. Isso também será um alívio para o próprio Ministério da Saúde. Então, isso, e me deram 1 minuto, então acho que já ultrapassei o minuto. Essa era mais ou menos a mensagem que eu queria passar para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Marcelo Lieberhardt.